Boa noite! Está começando mais um Mulher de Fases aqui na sua Vale TV. Para começar a semana bem, ouvindo sobre temas interessantes que contribuem aí para o nosso cotidiano, é um prazer estar com vocês aqui de novo para mais essa noite agradável. Nós estamos indo para o 7º programa da primeira temporada do Mulher de Fases. Já passaram aqui mulheres muito inspiradoras. A gente já falou sobre maternidade, falamos sobre emagrecimento, sobre gafes digitais, já falamos sobre o desafio do amor, falamos sobre adolescência. E se você perdeu algum desses programas, é muito fácil assistir todos eles quando você quiser. É só entrar no site da Vale TV e acessar o YouTube Vale TV Play, e lá tem a playlist do Mulher de Fases. Então tu acessa lá e todos os programas até agora estão disponíveis para você assistir. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Mas quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente não fala só sobre empreender, a gente fala também sobre coragem, a gente fala sobre transformação, a gente fala sobre inspiração, sobre resiliência, sobre o poder de transformação social que o empreendedorismo tem. Mas hoje o foco aqui é o empreendedorismo feminino, esse catalisador, esse potencializador de histórias lindas, de mulheres que mudam de vida, que transformam as suas realidades e a realidade de todo um ecossistema através do empreendimento. E para falar com a gente aqui, eu trouxe 3 mulheres maravilhosas que têm muito a acrescentar e a contribuir com esse tema. E eu vou começar apresentando elas para vocês. Não saiam daí, fiquem com a gente que o programa de hoje está muito, muito especial. Vamos começar com a Fabiane Hoff, que é Relações Públicas de formação e vendedora de coração, né? Assim que tu te apresenta, muito lindo isso. Com larga atuação no ramo de joias, especializou-se em construção e sedimentação de marcas e dessa expertise resultou a marca própria H. Maria Joias Contemporâneas. A Dani Machado Maciel é a mãe da Ceci, RP por formação, foi empresária na área de assessoria de imprensa e depois do nascimento da filha decidiu repensar a sua carreira. Em meio à pandemia teve que se reinventar e junto com o marido abriu Armazém Leopoldo, né, que é uma loja de produtos naturais lá em Ivoti, que eu sou fã. Bem-vinda, Dani. Obrigada. E a Renata é graduada em Comunicação Social pela Unicinos, com 10 anos de experiência na área de marketing, sócia da amiga Raquel, da Trampolim, que é uma empresa que nasceu em 2018 com o propósito de impulsionar mulheres empreendedoras. Oferecem conhecimento, apoio e motivação para mulheres que buscam se transformar e transformar o mundo ao seu redor através do empreendedorismo. Muito bem-vinda, Rê. Obrigada. Todas vocês, super obrigada por terem aceito o convite de estar aqui hoje para a gente conversar. E empreendedorismo feminino é um tema que eu particularmente amo. Eu acho que todas nós, mulheres, temos uma veia empreendedora dentro de nós, né? Às vezes ela demora um pouquinho para aparecer, né, para se sedimentar, mas acho que todas nós temos isso até no nosso dia a dia, assim, nas pequenas coisas que a gente faz no nosso cotidiano, a gente leva ali conosco o empreendedorismo, né? E as mulheres do mundo todo, elas seguem lutando por igualdade, acho que é um caminho longo, a gente foi construindo muita coisa, foi conquistando muita coisa, foi conquistando espaço e cada vez mais a gente tem se apropriado da nossa história e tem conseguido evoluir bastante, mas ainda a gente tem uma longa jornada pela frente e muitas dificuldades, né, da mulher empreender no Brasil e no mundo de uma forma geral. Mas o empreendedorismo feminino ele é um importante aliado, né, nessa construção da autoestima feminina, nessa transformação. E hoje são cerca de 9,3 milhões de mulheres empreendendo no Brasil, né, segundo uma pesquisa bem recente do IBGE. Então, é um contingente gigante aí de mulheres que estão realmente se jogando, né, nesse desafio de empreender, porque é algo que é realmente muito desafiador, porque a gente não
empreender é muito mais do que ter uma vontade de abrir um negócio, né? A gente tem que desenvolver hard skills, soft skills e muitas vezes a gente não consegue achar esse formato, né, e buscar esse conhecimento, e muitas mulheres acabam desistindo no meio do processo porque realmente não conseguiram aí galgar um caminho sustentável assim dentro desse propósito. E Fábio, eu quero começar falando contigo porque tu tá à frente da Gamaria, que é uma empresa de joias, né, que tem aí no DNA dela, né, o feminino como algo muito importante. É uma empresa feita por mulheres, né, o produto é um produto feminino voltado para as mulheres. E a Gamaria foi inspirada em uma grande mulher, que é a tua mãe, né? Então eu queria que tu contasse pra gente como é que o empreendedorismo chegou na tua vida. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado. E é sempre um prazer, né, nós termos essa oportunidade, esse palco para falarmos, né, meninas, sobre as mulheres, sobre o protagonismo feminino e, muito importante, o protagonismo, porque ele é, de alguma forma, né, não só uma questão, muitas vezes, de grana, mas é aquela questão da nossa realização pessoal, né? E eu sempre digo que, em primeiro lugar, para que a gente possa dar algo a alguém, eu preciso ter, né? Então, momentos de discussão como esses é muito legal porque dá apoio a uma necessidade nossa, né? Como mulher e da gente estar junto, porque só esse pequeno grupo já rola um network, a gente já troca uma ideia e isso é super muito legal, assim. Mas a questão da Gamaria, nós somos 4 filhos, né? 2 meninos e 2 meninas, e nós tivemos uma mãe muito inspiradora. E ela não foi, digamos assim, uma empresária. A mãe era professora estadual de matemática, mas sempre uma pessoa muito ousada, porque, na verdade, a formação inicial da mãe era português, mas lá pelo meio do caminho ela gostou mais de matemática e foi dar aula de matemática. Então, quer dizer, ela faz, né, o que ela quer, ela sempre sonhou em ter 4 filhos, uma família e tal, e acabou que as coisas não saíram tal qual o sonho, né? E minha mãe se separou com a gente ainda pequeno, mas foi por uma opção, justamente, mesmo gostando do nosso pai, aconteceu a separação porque ela sabia que precisava nos criar de uma forma melhor e que ela estaria mais segura fazendo isso por conta, né? E eu acho que ela fez isso muito bem. Então, a gente sempre teve uma inspiração muito grande nela, porque, além de dar aulas na escola, que a gente sabe como é que é o salário do professor, né? Ela também empreendia dando aulas particulares em casa, ela pintava pano de prato, ela vendia, ela fazia uma série de coisas, Nossa, comprava que roupa, linda. vendia. Então, tipo assim, cara, porque, né, para te dar conta hoje de tu criar. Eu não sei como eu criaria 4 filhos hoje, né? E aí a gente olha hoje e pensa, poxa, os tempos eram outros, mas a dificuldade é inerente. E eu sempre digo o seguinte, ó, Lola, para a gente iniciar, assim, o início do meu pensamento, eu acho que só ser mulher já é uma carreira. É verdade. Tá? Só isso já é uma carreira. Por quê? Querendo ou não, a mulher, a nossa cultura, né, é a mulher que cuida, a mulher que faz todo o entorno, que organiza a casa, que uma série de coisas. Ela é a coluna vertebral, assim, né? E, cara, isso é ou não é ser uma empreendedora? Porque tu tem que organizar todo o esquema da casa, inclusive as cuecas do marido, muitas vezes, dos filhos, que homens, assim, têm uma percepção diferente da gente e a mulher organiza isso toda para toda uma família. Ou mesmo eu, que sou, que tenho a minha família, assim, de morar em casa, eu e o meu cachorro, existe toda uma organização deste lar, sabe? Dos cuidados que tem que ter com isso, das compras de mercado, tal. E se tu for ver, aí já tem uma empreendedora. Aí, então, tipo, da onde vem? Cara, a gente foi criado para ser empreendedora. Só que hoje, o que a gente tem que fazer? Romper a barreira do lar e da nossa vida. E se a gente faz isso para nossa família, por que não fazer para os outros? Para que não fazer como negócio? Por que não fazer como negócio, né? Usar as nossas habilidades, né? Que são muitas, eu acho que a gente tem, como mulheres, a gente tem muitas habilidades, né?
que nos negócios fazem muito sentido, né? Paciência, resiliência, a questão da própria organização, as questões da gestão mesmo, né? Do time de casa, né? Tipo, multitarefa. Olha a casa como um negócio e olha tudo que tu precisa administrar numa casa e a mulher sabe tudo da casa. Dificilmente, às vezes tu tem um marido, parceiro, mas ele não tem a visão que tu tem como mulher. É diferente. Vocês percebem que o empreendedorismo é nato? O trabalho não remunerado no mundo das mulheres é imenso, né? Isso se chama trabalho não remunerado. A gente já empreende, mas a gente não ganha por isso, Não né? tem o título. E tu sabe, Rê, que isso é tão verdade, porque a gente faz os cadastros, né, das consultoras, e uma das coisas que eu percebo é justamente isso que tu estás dizendo. Que a mulher diz assim, aí outro dia pegamos um cadastro de uma prospect, queria ser consultora Gamaria, e ela dizia, 27 anos morando com os pais, estudante, não trabalha. É estranho, porque estaria fazendo segundo grau, estaria fazendo uma faculdade, não trabalha aos 27 anos, né? Nos tempos de hoje, e aí fomos aprofundar a conversa com ela. A menina morava com os pais, porque está fazendo medicina. Porque está levando mais tempo, porque os pais auxiliam no pagamento, mas ela vende Natura, vende isso, vende aquilo. E ela não entende isso como trabalho, entende? Então, a mulher, assim como ela não entende que ela tem uma carreira em casa, e é bem o que tu falaste da remuneração, inclusive, ela trabalhando, e trabalha muito, gente. E aí, as mulheres não se entendem como trabalhadoras. Sim, é um choque muito grande, né, quando a gente percebe isso, mas realmente a pessoa não se dá conta do seu valor, né? E Dani, durante a pandemia, tu acabou abrindo mão, né, de uma carreira que tu já tinha consolidado, né, na tua área, para empreender junto com o teu marido. O que acabou sendo mais desafiador para ti, assim, quando tu tomou essa decisão, assim, tá, eu vou sair da minha zona de conforto, né, de um lugar que eu tenho, que já está bem estabelecido, que já é cômodo para mim, e vou me lançar num negócio novo, e com o marido ainda, que muitas vezes acaba tendo um conflito, né, porque aí tu tá o dia inteiro com a pessoa e depois tu vai para casa, né, e as coisas acabam se misturando. O que foi mais desafiador para ti nesse ponto? Ali, nesse período ali, foi a pandemia mesmo, assim, a situação da pandemia que foi mais desafiadora, assim. Porque nesse momento eu me vi sem o meu trabalho, então eu estava prestando serviço numa empresa bem consolidada, assim, que dispensou o meu trabalho, né? E a pandemia trouxe junto tu te voltar para o lar, voltar para a família, voltar para os teus filhos, né? Então esse meio tava truncado, assim. Eu sempre tive o espírito de liberdade, assim. Eu até queria te revelar uma coisa quando tu passou a pauta e estava vendo qual era o assunto que a gente ia tratar. Não sei se tu lembras, faz muito tempo que tu trabalhava na Radan e a gente tinha que fazer um desfile e tu me chamou para fazer esse desfile como uma RP recém-formada. Eu pensei, é esse o desafio. Eu nunca tinha feito desfile, talvez isso seja uma revelação Joguei pra no ti. teu colo. E assim, tipo, te vira. E eu pensei, dali já, eu tenho realmente a capacidade de ganhar alguma coisa no colo e me virar. Então, assim, só que isso com o tempo, né? Tu vai amadurecendo, tu vai fazendo outras coisas e tal, e se forma na faculdade, descobre a tua profissão. Tu muda, assim, tratando as coisas com maturidade, com mais planejamento, essa é a palavra. Então, nesse meio todo da pandemia, eu me vi sem nada, literalmente assim. Porque eu me apavorei de ficar em casa, não é o meu perfil, eu trabalhei a vida toda. 2, eu não tinha muitos caminhos, eu já estava decepcionada com a comunicação, eu acho que a RP foi e é pouquíssimo valorizado. Tava com o marido em casa, com a filha em casa, sem escola, pensei, e agora, né? Vou enlouquecer. Não, pensei. Então veio o caos e do caos tu acende. Fênix, né? Renasce das cinzas, assim. O que aconteceu ali? Comunicação eu não quero. Daí a gente começou, o Márcio é formado em administração, que eu acho que é uma parte que complementa a minha, até a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas me complementa, assim, eu realmente sou
da criação, eu sou da subjetividade, o Márcio é um cara objetivo, então eu precisava disso para mim. Humanas e exatas trabalhando Foi em esse o conjunto. casamento também, Então a gente delimitou ali que áreas a gente atuaria, né? E foi buscar o que a gente gosta. Eu sempre circulei e sempre gostei de uma alimentação saudável, de um equilíbrio, de exercício. Então a gente foi estudar esse mercado. Primeiro nós pensamos em abrir uma fruteira de produtos orgânicos. E aí o Márcio tem na família também um pessoal que trabalha na Ceasa, que faz feira, que faz a produção de hortifruti. E não viabilizou, assim. E aí contamos com essa parte dele, assim, né? Do financeiro. E aí eu disse, e uma loja de produtos naturais? Daí ele falou, opa, vamos estudar esse mercado. Então a gente abriu, estudou, foi planejar, foi ver como funcionaria e cada um delimitou, assim, os seus espaços. E hoje a gente está 8 meses com o armazém. E assim, gurias, revelador também pensando... É sucesso desde o primeiro mês, sabe? Uhum. Coisa boa. Acho que é um ramo que está crescendo, claro, a gente sabe, isso é bom, né? Mas a gente está positivamente feliz desde o primeiro mês. Então, acho que eu me encontrei de novo Que bom! Nessa nova etapa. E agora pegando um pouquinho o gancho do que tu falou, né? Que quando vocês decidiram abrir o armazém, decidiram então que o segmento seria esse, né? Que o segmento de negócio seria esse, que o propósito de vocês seria ter então uma loja que trabalhasse com um caminho parecido com a filosofia de vida que vocês já tinham. Sim. Vocês foram estudar, vocês foram entender esse mercado, vocês foram aprofundar os conhecimentos de vocês para ir um pouco mais maduros e entendendo do que vocês queriam, né? E principalmente essa questão de dividir vocês dois entre o que vocês precisavam fazer e o que colava mais com o perfil de cada um, né? E Renata, nesse sentido, né, a Trampolim, ela olha muito para isso também, né? E uma coisa que eu fiquei pensando assim, porque o empreendimento de vocês é ajudar outras mulheres a empreender, né? Sim. Como é que foi essa virada de chave, assim? Como é que vocês entenderam que o empreender seria o empreendimento, né? Sim, entendi. Ajudar os Muito outros a legal. empreender seria o empreendimento de vocês, Sim. assim. Acho que tudo vem no sentir na pele, né? A Raquel, minha sócia, e eu, a gente já tinha empreendido anteriormente, a gente é amiga há mais de 10 anos, e a gente já tinha empreendido, e nessas idas e vindas de outros negócios, a gente sempre conversava muito sobre as dificuldades, troca de ideias, porque uma empreendedora entende melhor a outra empreendedora, é diferente do que conversar com alguém que não é do meio, porque geralmente o conselho que vem é muito superficial, assim, e a gente sabe que o buraco é mais embaixo quando a gente empreende. Então a gente sempre conversava, trocava ideia, desabafava muito, pedia dica, como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo. E daí a gente sempre, em paralelo a isso, a gente sempre teve muita vontade de ter um negócio juntas. E a gente só não sabia do que, porque nada ainda tinha dado o estalo, assim, nada tinha. A gente acreditava que ia dar muito certo, porque a gente se dá muito bem, mas nada tinha dado o estalo. E um dia a gente estava escutando uma palestra do Sebrae, que a gente foi, escutando uma mulher falar sobre as dificuldades que ela encontrava pelo simples fato de ser mulher na área dela, que era a área de TI, uma área mais masculina, né? E que ela tinha que constantemente estar provando o quanto ela sabia onde ela queria chegar e o quanto ela tinha de conhecimento técnico mesmo, né? E o quanto aquilo era difícil, assim, para ela e dificultoso no dia a dia tu ter uma carreira que tu tá sempre tendo que te provar ser capaz, né? E daí, nesse dia, a gente se olhou assim e disse, nossa, é isso, a gente vai ajudar outras mulheres a empreender. E a Raquel, ela tem uma carga também de ter passado 2 anos e meio no Sebrae, fazendo parte de um projeto de inovação aqui no Vale dos Sinos. Então, a gente teve muito esse conhecimento vindo de lá também, além dos nossos negócios anteriores. Ela tinha toda essa carga de ferramentas, de métodos que a gente trouxe e pôde adaptar dentro da Trampolim para atender mulheres empreendedoras. Ah, que bacana. É muito legal isso, né? Porque essa questão de mostrar alguns caminhos, né? Como é importante isso, assim, porque quem quer empreender, muitas vezes tu tem um sonho, né? E na verdade,
o empreender, ele tá em qualquer, tá em todo lugar, né? Nas pequenas habilidades que tu tem, às vezes a pessoa cozinha super bem e tem vontade de empreender na área de gastronomia, ou sabe fazer bolos incríveis e aí descobre naquilo ali um negócio super promissor, né? Mas, muito além disso, ela tem que aprender sobre comunicação, ela tem que aprender sobre como divulgar o trabalho, ela tem que saber como calcular o preço de venda daquele produto. Ai, quanta farinha, quanto insumo, quanta luz, quanto gás, quanto isso, quanto aquilo, e fazer aprender sobre fluxo de caixa, aprender... Gente, são infinitos assuntos, né, que tu precisa conhecer minimamente para poder dar andamento num projeto, né? A gente não é ensinada nunca a empreender, né? Acho Exatamente. que a maioria das graduações que a gente faz, não existem cadeiras que ensinam a sair com um negócio, por exemplo, né? A gente é da área da publicidade, a gente nunca aprendeu a ter uma agência. A gente aprendeu a sequer formular financeiramente um projeto. Um projeto, exatamente. Onde tu vai como relações públicas, e eu tive essa dificuldade, quanto eu vou cobrar para fazer um cerimonial, de onde é que eu parto? Coisas básicas, né? E eu calculo isso por hora. Cara, a gente não sai da faculdade sabendo isso. E assim a gente vê isso com a pessoa que quer fazer bolo para vender, a gente vê isso com a arquiteta, a gente vê isso com a fotógrafa, nas nossas clientes. Então é comum, é muito comum. E muitas vezes, quando ela se depara com essa virada de chave que ela tem que ter, né, do operacional, que ela sabe muito bem cozinhar, sempre soube, e ela quer partir para um momento de empreender, ela se trava, porque a gente não foi ensinada, E nem tem estima para isso. Isso, nem tem estima e nem ensinada, eu digo, culturalmente mesmo. A mulher é ensinada a cuidar de pessoas, né? A gente ganha boneca quando a gente é criança, a gente é ensinada a cuidar, a ter afeto, mas não a pensar racionalmente, objetivamente. Então, tu buscar dados, tu ir atrás, tu te informar, tu fazer uma pesquisa, isso tudo assusta a mulher que não está habituada, né? E sempre trabalhou, talvez, de carteira assinada, enfim. Nunca precisou e sempre foi ensinada a ser só a profissão, né? E a nossa cultura é essa. Tu vai casar para cuidar da tua família, que é a tua carreira, não remunerada, e que dá um trabalho do caramba. Sim. E a gente também vem de uma cultura que é completamente patriarcal, né? Onde o homem é quem supre, que sustenta, que isso, que aquilo, e que daí, e aí tu sempre fica caindo entre aquela coisa assim, tipo, eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer, mas não, eu me sinto culpada, porque afinal de contas eu tenho que cuidar da casa. Pesquisas mostram isso, né, gurias? Eu acho que com a mãe, por exemplo, nasce a culpa. Né? Porque se tu for trabalhar, tu tá deixando de estar com o filho e assim por diante. Nós passamos isso, minha irmã... com o Jorge, ele foi trabalhar com a gente quando ele tinha 1 mês. Né? E às vezes a Tati dizia que é uma super mãe, assim como a minha mãe foi uma super mãe, e essa também era uma culpa que ela carregava. De que ela não tinha tempo para nós, mas ela precisava, né? Então, muitas vezes, a mulher, tu sabe que ela acaba empreendendo muitas vezes por necessidade de cuidar da sua, dos seus, né? Do que ela se preparar para isso, sabe? Porque tu vai para o empreendimento meio no susto. Sim. E aí eu fico pensando assim, cara, se tu realmente, a Trampolim, que tu, né, vai lá e que tu tem essa troca de ideias, que tu vai ter essa... essa visão. Tu, por exemplo, tem um marido da administração, cara, que maravilha, sabe? Mas nem todo mundo tem isso. Exatamente. Né? Tu pode fazer essa parceria. Exatamente. E o marido nem sempre quer empreender contigo. Nesse caso, casou que vocês empreenderam juntos, mas muitas vezes é um desejo só da mulher. Ficou uma né? parceria junta. E hoje, no caso do projeto da Gamaria, né, que tem... Hoje vocês têm 600 consultoras, né? A capilaridade de vocês acontece pela venda das consultoras. Sim. Quando nós criamos a Gamaria, antes disso, até para que as pessoas entendam rapidamente, nós éramos atacadistas de joias. Nós vendíamos para lojistas e para pessoas que tinham revendedoras, né? Então, a gente assim, viveu uma visão muito global da joia em si, né? Desse mercado. E aí a Tati e eu, a gente sempre foi meio fora da cabana, porque nossa mãe era muito ousada, né? A mãe era uma pessoa muito diferenciada, assim. E ela tinha umas ideias que não eram dentro do padrão para aquela época e tal.
Então, a gente olhava e pensava, cara, nós somos tão felizes com joia, por que será que a gente... e se a gente levasse isso para outras pessoas, de que forma? E nós estávamos num momento muito difícil. Depois de 10 anos empreendendo, nós estávamos numa crise financeira muito grande, onde nós perdemos a construção financeira dos 10 anos que tínhamos e ficamos com dívidas. Então, como eu disse, muitas vezes a tua reinvenção vem como uma fênix mesmo, pela situação que tu te encontra. Tu não te preparou para dar aquela, né? E aí nós pensamos, vamos criar um cliente para nós mesmas, porque nós somos distribuidores, somos atacadistas, atendíamos sul do Brasil, centro-oeste, norte e nordeste, só não atendíamos o sudeste. E a gente foi fazer a nossa vida longe da gente. E por que se nós fizermos um cliente para nós? Porque eu já não tinha mais um cliente grande que comprasse de mim. Porque a pedra havia saído do foco de moda, que era a nossa especialidade, e, cara, as grandes redes ali, com aquele ano de Copa, todo mundo estava comprando, que era muito barato, estava no ramo da bijuteria. E nós trabalhávamos com o mercado, sempre acreditamos num produto que oferecesse valor, não preço. Então, a gente criou a Gamaria para ser um cliente nosso. Alugamos uma outra sala, porque a gente nunca mistura negócios, contratamos uma outra equipe e começamos aquilo, e aí pensando que o que a gente sentia? Que a maior dificuldade do varejista hoje é tu ter uma equipe de atendimento que faça um bom atendimento. E eu não estou falando nem de um atendimento técnico, eu estou falando de um atendimento humano. De tu ser bem atendida, sabe? Sim. Porque tu entrar num lugar, independente do que tu esteja vestindo, a pessoa não te olhar de cima a baixo. Ela ter verdadeiramente porque a venda vai acontecer, sabe? E aí pensamos, nós faremos uma empresa de varejo que nós só atenderemos através de pessoas. A entrega, porque fomos representantes por muitos anos. E o que a gente percebia? Que o diferencial se dava no atendimento. E a gente sempre levou, como eu te falei, atendi já o calçado por muito tempo, a parte de estilo e tal, desenvolvendo enfeites e tal. E foi através disso que chegamos nas joias até. Mas esse grande diferencial humano. Porque hoje tu tem uma tecnologia de comunicação que, tipo, eu não conhecia vocês pessoalmente, mas já havia visto vocês nas redes. Mas, assim, isso é distante? O nosso atendimento, o que a gente pensou, teria que ser uma entrega de uma experiência. A gente não vende um produto, a gente entrega uma experiência. Então, fomos justamente para esse caminho de ter consultoras, porque não é só vender, tu não é uma revendedora. Tu tá ali conversando com a pessoa, porque a mulher gosta de opinião, gosta de trocar uma ideia. Ela quer quase que uma curadoria. Exatamente. Né? Então, sabe aquela coisa assim, ó, que tu tá no teu local, tu tá na tua casa, ou tu tá no trabalho, ou tu tá no salão, tu tá naquele momento que é teu, porque a gente não se dá muitos momentos nossos. E a gente não tira assim, ó, a mulher não vai jogar bola com os amigos há 20 anos, no sábado ou na quarta. Mulher não faz isso, né? Então, e se a gente pudesse criar pequenos momentos como esse? Sim. E que fosse com base nas relações humanas. E, cara, começou a dar muito certo isso. E aí a gente foi olhando como é que acontecia, porque desde que eu me conheço por gente, tem uma amiga da minha mãe vendendo alguma coisa lá em casa, né? Que vendia as roupas, que vendia Amway, Stanley, coisas do tempo do Ariri Pistola, né? Avon ainda é conhecido hoje, mas tinha umas coisas muito... Antiguíssimo. Tupperware. Sim. As reuniões da Tupperware, aquilo era um divertimento, Sim. porque era um evento, né? Sim, verdade. Então, a gente... Mas vocês percebem que de tudo isso, a grande diferença é a conexão humana? Sim, exatamente. A gente vai se encaminhar agora para o intervalo e logo, logo a gente está de volta com Mulher de Fases. Não sai daí que o papo está muito bom. A gente te quer de volta daqui a pouquinho, tá? Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado.
Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta com Mulher de Fases, hoje conversando sobre empreendedorismo feminino, e a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a importância das conexões humanas quando a gente precisa valorizar o produto que a gente está vendendo e abrir esse canal aí de comunicação com os nossos consumidores e como isso é importante para quem quer empreender. Dani, quando tu e o Márcio resolveram abrir, né, o armazém, assim, o que foi mais importante para vocês nesse início, assim, quando vocês pensaram o negócio de vocês, né, a cara que ele ia ter, que tipo de conexão vocês gostariam de fazer com esse cliente que procuraria vocês para comprar produtos naturais? Como é que isso se construiu, assim? O que vocês pensaram para montar essa ideia? A história é curiosa, assim, porque casa com o que eu tinha comentado antes para vocês, assim. A gente queria alguma coisa que fosse a nossa cara. E quando, por incrível que pareça, nós começamos a montar o armazém depois que nós definimos que seria a área de produtos naturais, né, e artesanais, a gente tem também lá no armazém, nós pegamos uns móveis da nossa casa. Então, lá no armazém tem essa referência, assim, né? Tem a nossa identidade e iniciaria com a nossa cara, então. Então, tem uma mesa que foi feita pelo avô do Márcio, tem um outro móvel que é antigo, assim, aí eu desenvolvi logotipo e fui pesquisar nome, fui ver como a gente construiria isso e foi assim que começou que a gente definiu essa... Mas sabe que isso, Dani, que tu tá falando, é uma coisa tão legal de vocês terem botado a cara de vocês, porque o que as pessoas procuram hoje? As pessoas procuram justamente essa coisa de tu ter a cara, de tu ter a história, de ser o que tu precisa, assim, que tu conte e que aquilo seja uma verdade, né? Porque as pessoas, cara, hoje tu olha, é tudo uma coisa plástica, né? As pessoas vivem para uma imagem. É tudo instagramável hoje em dia, né? E aí, o que tu tá fazendo lá? Tu tá botando a tua crença, a tua verdade, porque tu vai se realizar naquilo. E quando tu sente que aquilo é bom, eu sempre digo que é como o amor, né? O que é o amor? É algo que transborda e que derrama no outro para fazer mais, né? Para fazer mais desse outro, porque tu não dá o que tu não tem. E aí tu leva a tua história, tu leva a construção de vocês como casal, como família, como amor, como esse histórico, e tu leva isso e tu oferta isso para as pessoas. E as pessoas buscam verdade. E encontraram, né? Isso que eu queria complementar, assim. Nós buscamos pessoas que pudessem planejar junto conosco, porque precisou de arquiteto, precisou de, Sim, né, tem de todo pessoas que construíram um envolvimento para contar essa multiprofissional. história, para contar essa história, tu junta um monte de gente que nos que conhecesse, que vai construir com vocês. Isso. Então, a gente tem essa referência mesmo que tu me ajudou agora. As pessoas chegam lá dentro e veem que o ambiente é parecido conosco, sabe? Eu queria complementar também, dizendo, o Márcio vem do ramo de alimento já, ele tem uma empresa de sucos, que também sofreu com a crise agora da pandemia, então ele trouxe esse know-how, mas ele vai continuar na empresa de sucos, né? Então o armazém ficará comigo, assim. Então ele tem muito dessa referência, assim, de RP agora, eu consigo usar todas as eu acho que o RP é multifuncional, assim. Com então, certeza. comigo fica a comunicação, fica o layout, fica a definição dos produtos, fica
A As questão redes sociais, as redes né? sociais, as compras, a comunicação, o atendimento ao cliente, que é uma coisa que vem nato da área da comunicação, né? Então, é essa cara, assim, do armazém. É esse... E eu acho que isso que conecta as esse pessoas, né, crescimento. com o negócio. Porque eu acho que muito além de vender um produto, as pessoas elas compram histórias, né? Elas compram isso, elas querem se conectar com pessoas. Eu acho que hoje em dia tudo Se está enxergar, tão... né? Hoje em dia está tudo tão mecânico, está tudo tão fora do contato humano, que essa questão de humanizar tá se tornando cada vez mais essencial assim para sobreviver dentro do mercado que tem tanta competição, que tem tantos players, né, fazendo às vezes um produto parecido ou às vezes melhor, mas isso tudo acaba conectando com pessoas e fazendo com que o negócio vá mais longe. E no caso de vocês, Renata, quando as mulheres chegam para vocês, assim, com essa ideia de, eu quero empreender, eu quero... Porque hoje o empreendedorismo, às vezes, ele tem também Ele é um motivo de tu poder sair de uma situação que tu não está confortável, né? Hoje tem muitas mulheres que estão em casamentos complicados, já gostariam de estar indo para um outro momento de vida, mas não conseguem dar esse passo porque dependem financeiramente do marido, porque não conseguem se manter sozinho. Dependem psicologicamente. Dependem emocionalmente também, né? Então isso acaba sendo um peso gigante e que atrapalha muito, né, a felicidade, né, e até a própria a pessoa se encontrar, né, a plenitude, exatamente. Quando as mulheres chegam lá na Trampolim para falar com vocês sobre isso, assim, quais são os maiores desafios que elas apresentam para vocês começarem a olhar para isso e tentar ajudá-las a construir esse caminho? E, geralmente o desafio ele não aparece logo nos primeiros encontros, né? Porque existem ali alguns muros de confiança que a gente precisa ir quebrando junto com ela para que ela consiga realmente se abrir com a gente, assim. A gente preza muito na Trampolim por prestar uma consultoria humana, então a gente não olha só para o negócio, a gente olha justamente para a mulher atrás daquele negócio. Então a gente já teve mulheres que se separaram no meio da consultoria, que perderam alguém especial no meio da consultoria, então a consultoria precisa respeitar esses momentos. E eu acho que aí entra a resposta do que tu perguntou, assim, a maior dificuldade que elas nos apresentam é a vida que acontece por trás do negócio. Né? E é o que a gente precisa fazer elas enxergar que tá tudo bem, que a gente não precisa falar só de negócio durante as reuniões, então a gente trata também, né, de muita coisa por trás disso, dá um apoio muitas vezes emocional, encoraja, faz ela entender que ela pode sim enfrentar aquilo, que ela não precisa desistir de tudo só porque encontrou alguma coisa, né, no caminho. Então acho que os principais desafios eles estão ancorados assim na vida que acontece durante o negócio, né? Se fosse só uma consultoria para negócio seria muito tranquilo da gente ajudar e apoiar, mas muita coisa acontece que afeta a vida daquela mulher. E a gente precisa estar ali, caso a caso, situação a situação, ajudando a passar por aquele momento, né, para a próxima etapa, para o próximo problema. Então, acho que é isso, assim. É porque, na verdade, quando a gente, dentro da rotina da mulher, né, o que tu faz fora da tua casa... tu pode passar 8, 12 horas por dia trabalhando numa empresa, mas tu vai voltar para casa e tu vai ter um segundo turno, um terceiro turno, né? Então, as tuas carreiras todas. Isso, todas as questões que tu precisa administrar acabam fazendo com que tu precise encontrar espaço para cada uma dessas coisas, né? E dentro da tua realidade, né, também, né, Dani? Tu que está trabalhando junto com o Márcio, né? Embora ele vá retomar os negócios dele para frente, tu vá caminhar em direção de ficar com o armazém tocando plenamente sozinha, é uma questão que vocês são marido e mulher trabalhando juntos e fecha a porta do armazém, vai para casa, vocês estão lá juntos de novo e tem a filha e tem as questões de relacionamento e tem a administração da casa
e de tudo que vocês precisam fazer, e isso a gente não consegue simplesmente Desligar. desliga uma chave e liga a outra chave. E até, Lola, eu tenho como a gente tem uma equipe grande, né, e uma coisa que assim nos ensinam na educação convencional, que é muito equivocada, é que, tipo assim, tu não pode levar os teus problemas para o trabalho, né? Nós temos um grupo muito grande de mulheres, hoje somos 40, sendo que apenas um é homem, né? E a gente tem essa primeira carreira nossa enquanto mulher, e que isso, tipo, cara, eu não sou a Fábio de casa, não é diferente da Fábio que trabalha, entende? Eu não deixo, como eu disse, eu estou aqui à noite hoje, mas meu cachorro veio junto porque está tossindo. Sim, e a gente faz orelha. isso com as crianças, né? Os filhos da gente, a gente carrega para onde a gente vai. Aí tu vai dizer para uma mulher, olha, agora, para as nossas colaboradoras, ela vai chegar e ela tem que estar plena para estar trabalhando. Cara, ela é uma pessoa que não são personagens. E o profissional não é um personagem. Nós somos a mesma pessoa o tempo inteiro. Exatamente. Tanto, gurias, que na nossa empresa, como trabalhamos com muitas mulheres fortes e jovens, não temos só jovens, mas somos uma empresa de formação, então começamos com primeiros empregos e tal. Não temos nenhuma linha para isso, isso acontece porque é assim. E na nossa empresa nós temos uma governanta, que é a dona Helena, que eu conheci depois de um evento, fez aniversário sábado passado, vou aproveitar para agradecer a ela, assim, por estar conosco e parabenizá-la, porque a dona Helena, ela está lá para ser nossa governanta, porque ela está lá para nos ensinar a servir. Porque antes de liderar, antes de qualquer coisa, tu precisa servir. E numa empresa, como eu disse, o meu colaborador, as meninas, eu tive um problema com meu marido, que não sei o quê, e ela está muito braba. E aí aquilo está causando na empresa ali, aí as colegas querem auxiliá-la e tudo. Aquilo reverbera num outro... E aí o que a galera faz? Vai lá e diz, dona Helena, a fulana, ela está meio triste hoje por alguma razão. E o que a dona Helena vai fazer? Ela vai, discretamente, fazer um chazinho, levar para essa pessoa, vai parar atrás dela, vai fazer uma massagenzinha nas costas e vai dizer, querida, eu vi que tu tá meio triste, então eu vim aqui te dar uma olhadinha. Tu quer conversar? E não é nenhum papo especializado. É uma conversa de uma pessoa que tem mais de 60 anos. É uma escuta em que a pessoa, às vezes ela não tem com quem falar. E nós, como diretoras da empresa, a nossa cabeça é tão cheia, é tão corrida, é tão louca, que nós não poderíamos ser a pessoa para fazer isso, tu entendeu? E aí, por isso que a gente diz, a Gamaria é uma família. Porque essas coisas nós acolhemos na nossa empresa. E quando eu falo que antes de fazer para a nossa consultora ou para a nossa consumidora, antes eu faço para quem é meu. Antes eu faço para minha casa. Sim. Então, a gente na empresa tem cozinha, tem um espaço, alguém não está bem numa reunião, que às vezes tu está discutindo coisas que são difíceis, né? Porque a gente está tendo que quebrar muitos padrões hoje, né? E acontece nos embates, isso é Claro. natural, E né? aí a pessoa, ela precisa ter um espaço para onde ela possa se refugiar. Nós temos uma cozinha, que as gurias almoçam, a gente diz, vai lá, toma uma água, dá uma sentadinha no sofá, pega um solzinho, quando tu estiver melhor, tu volta. Sabe que tu tá falando isso, eu fico pensando na questão de se perceber como isso é acolhimento e não, vamos lá, vem o preconceito, não tem não frescura, não, vem com um problema de novo. Aquelas como bobicizinhas do casamento. Parte, respeita. Isso influencia assim, muito. Como a gente diz, às vezes, o nosso filho tem medo do lobo mau. Cara, ele tem medo Ele mesmo. tem, é isso aí. Acolhe É o medo dele, genuíno, né? entenda É isso. o medo dele e respeita o medo É dele. isso. Aí tu pensa, nossa, que bobagem. Para a pessoa não é bobagem. Para mim pode ser, E que porque isso não é a venha- minha vida. Mas para ela é. É a vida dela. É, exatamente. e que isso não venha casado com fragilidade sempre. Não. É um problema. É- É uma é dor, um é momento. um incômodo. Porque a gente parte, na Gamaria, né, o pessoal fala muito assim, porque nós temos uma das nossas linhas editoriais principais de posicionamento de conceito é de protagonismo feminino. Como é que nós enxergamos a mulher? Nós enxergamos que a mulher tem toda a possibilidade. E o que a Gamaria oferece para a mulher? Uma plataforma de negócio. A plataforma é o quê? Uma base aonde tu vai construir o teu negócio.
Porque o relacionamento, a venda dela para o cliente é um negócio dela, onde ela tem que saber cobrar, ela tem que se organizar financeiramente. O que a gente Planejou faz? tudo. A gente dá toda a estrutura, com aplicativo, com isso, com aquilo, tudo que eu puder fazer, mas eu estou entendendo, porque palco, protagonismo vem de palco, que é protos. E que às vezes a gente hoje não está mais nem entendendo da onde vem a palavra, a etimologia. Está tudo muito raso, né? E o que a gente faz? A gente dá o palco para ela. Agora, ela saber, ela que vai atuar. E isso é uma responsabilidade dela. Então, o que a gente faz? A mulher, ela tem força. E a força vem de dentro dela. O que a Gamaria faz? A gente, enquanto empresa que tem colaboradores, enquanto as nossas consultoras, a gente dá o palco para as pessoas em todos os âmbitos, sabe? E nós fizemos o quê? Nós apoiamos. Eu não entendo que, por exemplo, a joia deixe a mulher bonita. A mulher é bonita. O que acontece? A mulher tem uma questão com a beleza. Então, quando a gente arruma o cabelo, a gente bota uma roupa que a gente está se sentindo mega gata, a nossa estima, a nossa segurança, ela se projeta e isso está em nós, sabe? Então, a Gamaria, o nosso produto, ele é um conector, gurias. Entende? Não é assim, ai, daí tu veste a Gamaria, tu vai ficar bonita. Ué, eu sou bonita. E nós partimos disso. E que a mulher, toda mulher é forte, ela tem a força dentro dela. E o que ela precisa? Ela precisa de apoio. Ela precisa de uma rede que auxilie ela. Mas ela vai ter que fazer o esforço dela. Porque senão, que é a atuação dela. Não, porque diferente, por exemplo, de empoderamento, que eu não concordo. Que é aquela coisa, claro, uma palavra muito usada e tal, mas assim, empoderamento é quando alguém te dá o poder. O poder não tem que ser dado, o poder está em nós. Ele é inerente à pessoa. Ele né? precisa ser despertado. Exatamente, tu tem que fazer aquilo aparecer, aquilo transbordar realmente, né? Então eu acho que realmente assim, as mulheres, elas têm dentro delas muitas habilidades e muita luz, assim, né, que pode fazer com que ela conquiste muitos espaços, mas às vezes ela precisa ser, é uma pedra bruta às vezes, né, que precisa ser lapidada, ela tem que ter esse olhar para dizer, tu pode, tu consegue, né, tu é capaz, não te encolhe, vai lá, tenta de novo, de novo, de novo, até aquilo ficar enraizado na pessoa. A gente acreditar nisso de verdade. Exatamente. Porque, tipo, quando eu não acredito... Porque quantas mulheres que são muito lindas, que trabalham com fitness, com isso, com aquilo, e que, na verdade, tu vai ver, elas não se sentem bonitas. Elas não têm autoestima. Porque isso a gente precisa de verdade, enquanto ser. Sabe? Não é estar, é ser. Então, assim, tipo... E aí, quando uma mulher... Porque a gente também tem essa cultura de que as mulheres, elas concorrem entre si. Sim. Na Gamaria, a gente tem um super cuidado de não fomentar nunca a concorrência, muito pelo contrário. A gente trabalha por combater esse tipo de... Quando uma consultora nossa entra e ela está furando os olhos de outra mulher, ela é demitida, ela não fica conosco. Porque não está alinhada. Tem que ser um ambiente de colaboração e não de competição, né? Que é o que a Trampolim faz, que é o que tu e o teu marido fazem e a tua família e oferecem isso para os outros. É porque essa colaboração, ela gera esse apoio que tu precisa para poder seguir em frente, né? E um ambiente gera colaborativo. Familiaridade. Exatamente, ele aproxima as pessoas e, na verdade, eu acho que a competição, ela é complicada, mas a inspiração não, né? Então, tu tá conectada com pessoas que te inspiram e que tu olha para ela e diz, nossa, eu também gostaria de ser assim, ou seria muito legal se eu conquistasse essa habilidade também, porque isso ia fazer sentido para mim. Isso é diferente, né, daquela coisa nociva da competição, né? É deixar o espaço de cada um, assim, Exatamente, né? porque eu acho que... É o palco de cada um. E cada um tem suas próprias habilidades, né? Tem pessoas que são muito melhores nas exatas, outras são muito melhores nas humanas, outras pessoas entendem muito mais de alimentos, outras gostam de tecnologia. Eu acho que não tem certo e errado, né? Tu tem que achar a estrada que tu vai seguir, o caminho que tu vai seguir. Porque são várias estradas, mas tu entende que o humano é o que
é igual para todo mundo? Sabe? Então, tipo, por que se... Hoje, isso é óbvio, né, gurias? Mas se perdeu a humanidade e hoje está se trazendo isso como um grande diferencial. Oi? Não é estranho? E aí, porque existe uma lógica na vida, né? Aí tu pode... Cara, se tu seguir essa lógica, se tu for... E tu for pelo humano, pelo aquilo que tu sente como tu primeiro critério. Porque eu gostaria que me tratasse assim. Como é que eu gostaria de ser atendida ao entrar no teu estabelecimento? E aí tu olhar e tu entender isso. Como tu gostaria? Porque tu com a Carla fez, né? E aí pensando, cara, e se nós fizéssemos isso para o outro? Vocês entendem que a gente parte da gente? Com certeza. Sempre. E que, tipo, não dá... Tu busca isso na tua vida, não é em livro, não é em nada, né, gurias? Isso é uma coisa que a gente vive no dia a dia. E, Renata, hoje, assim, quando tu pensa, assim, numa mulher que deseja empreender, né? Para quem está nos assistindo e está pensando, nossa, eu gostaria muito de ter o meu negócio, de encontrar um caminho para eu seguir, enfim. Por onde que ela começa, assim? Eu acho que planejamento. Eu tenho certeza que é o que a gente estava falando há pouco, né? O planejamento, ele vai empreender, é um investimento de alto risco, sempre. E o planejamento, ele te traz um caminhar mais seguro nessa jornada do empreendedorismo, né? Então, tu consegue te preparar um pouco melhor, tu consegue entender qual é a estrada que tu vai encontrar a seguir, né? Tu não vai ser tão pega de surpresa assim. Então, o planejamento, ele vem em primeiro lugar, assim. E se eu pudesse dizer um segundo ponto muito importante, que é algo que a gente fala muito e que às vezes até pode confundir as mulheres que nos acompanham, mas a gente fala muito do fazer também, né? O planejar é essencial e a gente defende com unhas e dentes, mas o fazer aliado a esse planejamento, colocar a mão na massa, colocar em prática, que seja um teste da tua ideia de negócio, isso traz uma aprendizagem, um conhecimento sobre aquilo que tu vai enfrentar, que traz já feedbacks, que traz melhorias, que traz fichas caindo, né? E isso não tem preço, assim, não tem teoria, não tem livro que pague o que a prática traz, né? Então, se planejar e o quanto antes não ficar se sabotando para não colocar o negócio em prática, né? Não, começa pequeno, começa testando, né? Começa de uma forma também, né? errando, E aceitar que dá para errar. Claro, com certeza. Começa errando e aprendendo e errando. E é isso aí. Assim, E não sabe tem outra fórmula, né? Isso eu acho que é uma das coisas que eu sempre percebo, tá, gurias? E, acho que tu pode nos falar bem sobre isso. É a impressão que às vezes eu tenho que a mulher está sempre se preparando, e ela nunca está pronta o suficiente, cara. Tem uma frase Meu, vai lá e faz. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que ou tu acerta ou tu aprende. Não tem erro, entendeu? Ou tu acerta ou tu aprende. Amei. Verdade. Nunca tinha pensado por esse ângulo. Porque, na verdade, sempre tu vai levar uma lição, né? Existem escolhas que tu se equivocou, isso é absolutamente normal, né? Em qualquer momento da vida, né? A gente pode se enganar. Só que eu acho que não dá para deixar de tentar por medo de não dar certo, né? Porque se tu não tenta, não tem como saber, não tem como... Tu não vai ter essa resposta e isso é ruim, né? Tu ficar pensando, nossa, mas e se? Mas, né? Lola, E se? A gente pensa também no outro, o que o outro vai dizer ou pensar. Tem coisas que tem que ficar de lado, assim. Exatamente. Não é não fácil, dá. mas Não, né, não a gente é. vê isso Não muito, é mesmo. Mas é um exercício necessário. do dia a dia, sabe? Porque eu sempre digo assim, hoje eu tenho um entendimento muito grande de fé, porque eu entendo que até o que é ruim é bom. Porque se não fosse ruim, mas né? Às vezes aconteceu um troço que não é legal, beleza, não adianta arrancar os cabelos, tu vai ter que parar, olhar por que entendeu, por que aquilo aconteceu, o que tu vai fazer para resolver. E beleza, Já cara. aconteceu, né? Nossa, meu. E aí tu, a partir daquilo, porque tu imagina se a nossa vida fosse só bem. Cara, ia ficar muito sem graça, não ia ter movimento. Então a dualidade e a oposição, a polaridade, ela vai acontecer sempre. E a gente tem que olhar para isso e entender que, cara, se a natureza criou isso, se essa força maior que há, quem é a gente para discutir? E a gente depois, olha o que os pais da gente diziam. E depois quando tu crescer tu vai entender. Daí tu olha e tu diz, nossa, que coisa mais medonha. Aí hoje a gente se vê igual
aos nossos pais e muita coisa, mas é porque eles já tinham vivido. Só que a gente precisa experienciar, né, as coisas para a gente poder construir o nosso próprio repertório. E eu acho que no empreender não é diferente, né? A gente precisa olhar para o que conversa mais com a nossa essência, com a nossa forma de viver e de expressar o que a gente sente e tentar encontrar dentro disso caminhos para empreender que façam sentido, porque não tem como tu trabalhar com algo que tu não gosta. Faça sentido. Tem que fazer sentido para ti, né? Tipo, tu gosta de uma alimentação natural, tu sempre teve essa vibe, tu sempre fluiu nessa direção, daí eu vou ter uma empresa de fast food. Não vai rolar, entendeu? Não tem verdade. Não tem afinidade, nada, sabe? E não vai dar certo. Né? Então, às vezes, tem a questão das mulheres ou dos empreendedores, de uma forma geral, quererem seguir algumas modas, alguns caminhos e tal, que às vezes não tem nada a ver, mas é um segmento que vai bombar, entendeu? Mas às vezes vai bombar, Não mas é o que tu quer. O programa está se encaminhando para o fim. Eu sempre fico triste de terminar os programas, porque o papo é tão bom e flui tanto que a gente poderia ficar conversando aqui o dia inteiro, Mais né? 13 blocos. Faltou sim. os outros 11. E a dancinha. E a dancinha que eu disse que eu ia fazer vocês dançar, mas era brincadeira, tá, gente? Era só pra... Mas então, eu quero que vocês façam agora uma mensagem final, assim, para quem está nos assistindo hoje. Então, assim, para deixar uma... Sabe aquela sementinha que a gente planta, assim, para a pessoa... Vamos dormir pensando nisso, né? Vamos começar pela Dani. Vamos. Eu quero agradecer a oportunidade, porque eu acho que foi um momento que eu pude olhar para dentro e ver todo o caminho que foi percorrido até aqui. E como é bacana a gente se enxergar, né, em tudo que já fez até aqui e valorizar isso, porque sim, foi um caminho muito bacana e com todo orgulho eu digo, assim, muito bem construído, sabe? É isso, queria agradecer. Muito legal. Rê? Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza, falar do nosso propósito assim é muito gratificante, porque no início a gente sempre pensava assim, mas sempre há aquele medo, né, quando tu vai começar um negócio, será que a gente vai conseguir explicar para as pessoas a importância disso? Mas exatamente quando tem verdade, conecta lá do outro lado, né? Não tem jeito. Então, falar para as mulheres que estão nos assistindo hoje, que se desejam empreender, que se planejem, que busquem uma rede de apoio, porque não há outra forma a não ser feliz fazendo o que a gente faz, né? Gostar do que a gente faz e ter alguém para nos acompanhar nessa jornada, ter, né, essa rede de apoio é muito importante, essencial, eu diria. Legal, obrigada. Fábio? Eu também quero agradecer também a oportunidade de ouvi-las falando, gurias. Eu poderia dizer, faço das palavras delas as minhas, porque é isso mesmo, né? E o que eu gostaria de dizer é que, às vezes, a gente sente medo, né? E eu digo o seguinte, vai com medo mesmo. Exatamente. Sabe? E lá pelas tantas, a gente, sim, precisa buscar apoio, porque a liderança é um caminho solitário. Eu costumo dizer que eu tenho uma grande riqueza, que é minha sócia, que é minha irmã, e que nós somos completamente o contrário também. E eu acho que isso dá muito certo. Né? Não é os opostos que se atraem, eles constroem. Né? Exatamente. E a gente costuma dizer que a gente não é meia laranja, né? Nós, todas mulheres, temos uma força muito grande, a gente não é meia coisa. A gente é uma coisa muito grande, é um inteirão. Né? E a gente tem que acreditar nisso e, tipo, cara... Vai com medo mesmo, vai lá, faz, erra, acerta, depois volta, vai construindo. Nós tivemos, depois de 10 anos, né, nossa empresa basicamente quebrou, e isso foi necessário para nós termos uma empresa que fará esse ano 6 anos, mas ela não tem só 6 anos. Ela tem toda uma história. Né? Leva esses 10 e essa quebra, inclusive, que a gente teve. Tudo é aprendizado, tudo faz parte dessa construção, né? Faz parte. Então tá, muito obrigada, gurias. Então, se você aí de casa quer empreender, saiba que você não está sozinho. Hoje existem muitas iniciativas
para auxiliar, para empoderar as mulheres no sentido de buscar para si esse caminho, né, do empreendedorismo. E eu posso garantir, nós somos capazes de feitos incríveis, é só a gente acreditar. Adorei estar com vocês hoje e espero vocês todos no próximo Mulher de Fases. Até lá!